Além das suas bochechas, você tem couro cabeludo, você tem a sua cabeça, os ossos e etc. Então é interessante, o médium, ele fica de cabeça quente. Então quando você ficar de cabeça quente, você já pode fazer a observação inversa. Pode ser que você esteja em transe, tá? Eu costumo dizer, contar uma história da minha infância. Tinha uma moça que trabalhava em casa, chamava Quitéria. Nunca mais a vi, um dia talvez encontre. E ela dizia o seguinte: ai Serginho, porque eu era criança, né? Ai Serginho, minha cabeça está coçando. Eu falava: e aí Quitéria, o que tem a ver a tua cabeça coçando? Quer dizer que vai acontecer alguma coisa. Eu falei: mas como é que pode uma coisa dessa? Não, mas minha cabeça está coçando, vai acontecer alguma coisa. Não sei não, minha cabeça está coçando. Aí hoje que eu fui entender por que a cabeça dela coçava. Porque ela entrava numa percepção mediúnica, aumentava o fluxo da cabeça. Então, aumentando a irrigação, ela tinha uma sensação de coçar a cabeça. A sabedoria, né? Principalmente do Nordeste, impressionante. E então, o fenômeno adrenérgico provoca aumento Quando você está perdendo o controle de alguma coisa, você não fala que o sangue está subindo a cabeça? Você não fala isso? O sangue está subindo a cabeça. O sangue subir a cabeça não representa perda de controle? Lembra que eu falei que o fenômeno mediúnico era um fenômeno que se caracterizava por perda de controle? Lembra que eu falei? Então, veja a sabedoria subjetiva da vivência particular. O sangue está subindo a cabeça. Fenômeno adrenérgico. Podia ser simplesmente o estresse, mas ele quer dizer também que está perdendo o controle. Então o fenômeno é mediúnico. Tá? Então, é um momento de trânsito. Tome cuidado para que você incorpore o seu anjo da guarda e não o seu obsessor. Tá? Veja como o fenômeno... Muita gente que diz assim: eu não sou médium, é capaz que agora esteja identificando trajetórias mediúnicas francamente vividas e que nunca tinha interpretado como fenômeno mediúnico. Tá? Na verdade, o que ocorre é que na interação com a matéria, nós temos o estágio físico, o estágio físico-químico, o estágio químico e o estágio biológico. Eu não estou enxergando o que está escrito ali. Eu vou tentar lembrar. Porque agora que eu reparei que a transparência é muito pequena, né? Então, o estágio físico, ele se dá pela absorção de energias pelas biomoléculas. A absorção de energias pelas biomoléculas. Quais são as biomoléculas? Todas as biomoléculas do seu corpo. A absorção de energias. Que energias? Qualquer energia. Inclusive a energia do pensamento. Né? Então a energia do pensamento, você pode plotar para esse gráfico. Absorção pelas biomoléculas. A ionização das biomoléculas. E aí começam a ocorrer as reações que entram no estágio químico. Com a liberação de biorradicais, alterações moleculares, alterações genéticas. Alterações genéticas entrando no estágio biológico, provocando as alterações celulares. Essa é a trajetória das reações de captação de energia para os efeitos biológicos. Isso de um livro de biofísica comum, desse que se usa na faculdade de medicina. Tá? O que nós queremos ressaltar é que a captação de energia pelo sistema físico, não se especifica que energia, podia ser o pensamento é uma energia, pensar gasta oxigênio e glicose, ele é uma energia, tá? Então, ele pode ser captado por emanações do espírito, diretamente pelo sistema físico, todas as biomoléculas, tá? Agora, o cérebro representa uma lente, particularmente a pineal, que concentra essas emanações, provocando uma coordenação dos impactos do espírito sobre o corpo, tá? Próxima transparência, por favor. Estas energias que vêm do espírito, causando impacto no corpo, podem ser percebidas, sobretudo, nos processos de contratura muscular. É muito interessante, porque é o seguinte, os músculos, eles possuem muita mitocôndria. Então, o músculo é produtor de ectoplasma em alta escala. Tá? Por isso que a tonificação muscular é importante para o médium.
para que ele tenha uma boa radiação de ectoplasma, um bom controle, uma boa radiação. Então, controle muscular e tonificação muscular é importante para o médium. Veja bem, não é fazer a academia todo dia, mas é uma caminhada, movimentar os braços, um exercício que possa tonificar os músculos, de forma que tonificar e permitir que você tenha um controle sobre os músculos, tá? Então, se você não exercita, se você não mexe os seus músculos, você não tem controle sobre eles. Aí, o que acontece? Você não tendo controle sobre eles, você não tem controle sobre a produção de ectoplasma, produção física desse elemento do ectoplasma, que é o escape da via calórica. E o que acontece? É muito interessante que, quando o indivíduo se sente energizado, se sente bem, há uma hierarquia de posicionamento muscular em que a pessoa tende a assumir a postura erecta. Uma postura erecta. A musculatura assume ou leva a pessoa numa direção heliotrópica. O que quer dizer isso? Coloque uma planta no escuro com uma fresta para a luz, e ela vai crescer em direção à luz e vai sair por aquela fresta em busca do sol. Então, esse tropismo, esse heliotropismo, nós temos. Por isso que uma pessoa, se ela não está erecta, dentro de suas possibilidades anatômicas, quer dizer, aquele que tem uma escoliose ou coisa e outra, o mais erecto possível, ela está no movimento geotrópico para a Terra. E você não quer ir para a Terra, 7 palmos. Geotrópico, não. Você quer ir para o Sol, heliotrópico. O que acontece quando a pessoa diz assim, eu estou para baixo? O que ela faz? Ela arca a coluna. Por quê? Porque as energias ectoplásmicas e as energias espirituais têm uma interação muito potente com os músculos. E rapidamente transpassam para aí os processos de hierarquia muscular, os seus padrões de emanação psíquica. Então, da mesma forma, o inverso é verdadeiro. Se você se posicionar de forma heliotrópica, você vai induzir um melhor posicionamento psíquico. Então, o inverso também é verdadeiro. Por isso, quando o pessoal está na sala de passe, lá no centro, uma das coisas que eu costumo falar, coluna erecta, para a pessoa não ficar se derrubando, porque aí não vai dar energia nenhuma, porque precisa de músculo. Então não é que a pessoa vai fazer halteres na frente do paciente, não é isso. São aqueles movimentos padrão Tai Chi, vocês sabem, não é? Mas que são tonificantes, né? Então o que acontece? É muito comum um médium dizer, puxa, depois que comecei a dar passe, eu rejuvenesci. Por quê? Porque na medida em que recebe as emanações espirituais positivas, dentro de seus alicerces internos positivos, há uma re-hierarquização muscular, global, heliotrópica, e isso dá uma impressão de vitalidade muito grande, tá? Então, o espírita, o espiritualista, ele deve encontrar no corpo elementos que denunciam as questões da alma, referentemente ao seu corpo, não o corpo do outro. O corpo do outro você deixa que o outro faz. Porque essa história de dizer, ele tem tal defeito, tem tal coisa, tal, então o espírito inferior, espírito superior, seja o que, isso não diz respeito a nós, né? Porque a pessoa, às vezes a pessoa vem num corpo perfeito, porque ainda não teve capacidade de passar pela prova do corpo imperfeito. E aquele que tem um corpo imperfeito está na tua frente, porque ele já está adiantado no ressarcimento de seus débitos, né? Você, quando tiver capacidade, você ainda vai passar por aquilo. Então, é a mesma coisa. Às vezes o pessoal chegava teve uma época que a gente trabalhava lá nas casas André Luiz. Então, às vezes o pessoal chegava e via aquelas crianças com aquelas malformações, e a pessoa dizia assim, puxa, coitado, o espírito inferior deve ter sido suicida do mundo das trevas, do vale dos suicidas, e etc, e tal, e tal, e tal, né? Aí você fica lá todo temeroso, como vi muitas vezes a pessoa se atemorizar,
e a criança vem com aquele sorriso gostoso, e até se pergunta, a gente imagina, né? Por que será que ele está com medo de mim? Né? Veja bem, muitas vezes esses espíritos aguardaram um status evolutivo suficiente para poder aproveitar uma aprovação muito dura. E nós ainda não adquirimos um status para podermos chegar a ressarcir débitos profundos que temos na alma. Não iríamos aproveitar uma aprovação dessa, não temos evolução suficiente. Então, quer dizer, a análise da evolução do espírito pelo corpo, referentemente às questões reencarnatórias, deve ser feita de forma muito criteriosa. Tá? O Deus só manda uma prova para alguém se esse alguém souber aproveitar esta prova. Se não, vem com uma prova light. Entendeu? Às vezes eu tenho pessoas que eu pergunto assim, como vai? Minha vida é boa, é tudo tão bom, tudo tão maravilhoso. Eu fico, puxa, que coisa, né? E como é possível isso? Né? Então, às vezes viemos com provas light pela incapacidade de gerirmos problemas mais profundos que Deus deixa mais no inconsciente, esperando o melhor momento para nós. Eu não estou rogando praga para que vocês passem por momentos piores, não é isso, mas apenas tentando contribuir para o melhor entendimento das questões. Próxima transparência, por favor. E aí a nômina, né? O encéfalo. Aqui a pineal, a hipófise aqui o cérebro, cerebelo, tronco encefálico e aqui a medula. Tá? Tudo isso é um encéfalo. Próxima transparência, por favor. Aqui colorido, né? A pineal e a hipófise. Epífise, hipófise. Epífise, hipófise. Tá? Epi que está em cima aqui. Epífise, hipófise. Próxima transparência. Agora chegamos. Esse é um corte de cérebro feito assim como se você cortasse assim, tirando o rosto. Tá? Então, não é no sentido... É no sentido coronal assim, né? Então, muito bem, aqui nós vamos entrar num capítulo do fenômeno mediúnico, no que diz respeito aos seus aspectos de senso-percepção. Mas o fato é o seguinte, a mediunidade é um fenômeno de senso-percepção. Tá? Veja, há uma diferença entre sentir e perceber. A percepção é diferente da sensação. Sentir é captar um estímulo pelos órgãos dos sentidos. Perceber é tomar consciência do que você captou. Tá? Então, por exemplo, os seus olhos são órgãos do sentido. Eles captam a imagem. Mas você percebe a imagem na sua córtex cerebral occipital, aqui atrás na cabeça. Tá? Se alguém bate a cabeça lesando a região occipital, o olho é perfeito, mas a pessoa não percebe o que vê. Então ela fica cega neurologicamente. Tá? Então, a percepção, ela está no nível do córtex cerebral. E a sensação a nível dos órgãos dos sentidos. Por exemplo, vamos fazer uma experiência agora. Você está